Vamos Nós estávamos falando do Gregório de Matos, né, e falávamos sobre sua verve satírica, que a gente vai continuar vendo um pouquinho ainda hoje. Né? Já vamos para depois, acho que filosófico amorosa, não sei, acho que é filosófico. Então vamos lá. Então, este sujeito, Gregório de Matos, que compôs aqueles poemas um tanto preconceituosos, né, daquele cara que não aceitava a realidade, que a gente falou semana passada, em que os índios e os mestiços negros, né, tinham posições de poder na sociedade baiana. Ele ficava meio bronqueado com isso, né, que era aquele comportamento lá do garoto mimado que eu falei para vocês. Mas ele era muito bom no que ele fazia, né? Ele tinha um estro muito bom, um engenho muito bom. Né? Esse aqui também é satírico, mas é um outro tipo de sátira, é mais uma gracinha, né? Que é uma certa personagem desvanecida. Isso aqui é meio que um soneto metalinguístico, porque é um soneto que fala sobre como se faz um soneto. Isso era muito comum no Barroco. Tá? Se não me engano, Lope de Veiga tem um desse, o Gôngora também tem. Né? Então era uma moda da época do Barroco. Então vamos lá. Um soneto começa em vosso gabo, né, em vossa homenagem. Contento esta regra por primeira. Lá se vão duas e esta é a terceira, e já esse quartetinho está no cabo. Então, está falando que ele está falando que ele vai fazer um soneto em homenagem a uma pessoa que ele se dirige, né? Então, a primeira regra é a homenagem, a segunda, né, na verdade, dois versos, três versos e o quarteto está no cabo, ou seja, completou um quarteto. Então, ele está falando sobre a composição de um soneto. Na quinta, né, que seria o quinto verso, agora porco, agora porco, na quinta agora porco, na quinta torce agora porca o rabo. Olha como ele usa a linguagem mais popular, né? A linguagem mais comum, né? Ele usa porca torcer o rabo. Então não era uma era comum do barroco ele fazer o alto estilo, médio estilo, baixo estilo, né? Aqui ele está no médio estilo, linguagem popular. O baixo estilo é quando ele fala palavrão, obscenidade, né? A sexta vai também desta maneira. Na sétima entro já com gran canseira, gran é grande, né, com grande canseira, e sai dos quartetos muito bravo. Então, vai fazendo essa brincadeirinha. Então, cada verso né, vamos dizer, é uma ensejada que ele dá ali. Agora, nos terceiros, que direi? Então, terceiros são as estrofes de três versos. Direi que vós, Senhor, a mim me honrais, gabando-vos a vós, e eu fico um rei. Né? Então, ele está ali fazendo a brincadeira. Né? Você me honra se gabando a si mesmo e eu fico um rei. Né? Nesta vida um soneto já ditei, e desta agora escapo nunca mais. Louvado seja Deus que eu acabei. Ou seja, não tem nenhum grande conteúdo, é só uma gracinha mesmo que ele faz, né? Indo compondo um soneto enquanto isso. Então, por isso que ele é metalinguístico. Né? Metalinguagem é a linguagem sobre a própria linguagem, ou seja, poesia sobre a própria poesia. Né? Então, ele brinca com o ato de compor um soneto. Queixa-se poeta de como vai o mundo e querendo emendá-lo tem por empresa dificultosa. Então agora é outro soneto, já é um outro tipo de sátira, uma sátira mais dirigida, né, mais moralista. Né? Ele tinha aquelas sátiras preconceituosas, né, aquelas sátiras com um grau de moralismo também, apontando corrupção, apontando as coisas erradas, né? Agora ele tem uma sátira um pouco mais universal, não só local, sobre a Bahia, mas sobre o mundo todo. Né? Carregado de mim ando no mundo. Então, carregado de mim, ou seja, ando pesado. Né? E grande peso embarga minhas passadas. E como ando por vias desusadas, faço peso crescer e vou-me ao fundo. Ou seja, esse eu lírico está se sentindo carregado, pesado, indo pelos caminhos não usuais, né, indo pelos caminhos errados. O remédio será seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas mais ornadas,
do que anda só o engenho mais profundo. Então ele falou assim, olha, eu estou indo por caminhos, né, que vamos dizer seriam os caminhos corretos, tá? O caminho da retidão, mas ele é muito dificultoso, né, e vai pesando muito sobre os ombros dele. Então ele vai seguir o caminho que todo mundo segue, que é o caminho imundo, né, que é o caminho das coisas erradas, da vida errada, que ele vê que é mais pisado, né, que as bestas andam juntas mais ornadas do que só um engenho mais profundo. Ou seja, as bestas andam juntas mais ornadas, ou seja, as pessoas que fazem coisas erradas, né, elas andam mais, vamos dizer assim, ornadas no sentido de mais à vontade, andam melhor juntas do que um só engenho mais profundo, ou seja, do que uma só mente que enxergue a realidade de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais, né, sem ser essa besta de carga, né, sem ser essas bestas a quem ele se refere. Então ele, aquele cara que enxerga a realidade, vê o que está errado e fala o que está errado, ele sofre muito por isso. Então ele fala, a solução qual que é? É ser uma besta como os demais. Não é fácil viver entre os insanos, né? As pessoas que não seguem a razão, as pessoas que se orientam apenas pelo seu desejo, pelo seu sentimento, né? E não usam a razão tanto, não pensam tanto a realidade, apenas sentem a realidade, por exemplo. Erra quem presumir que sabe tudo, que seu atalho não soube dos seus danos. Então, ele está dando máximas morais aqui, né? Então, quem acha que sabe tudo está errando, né? Se o atalho não soube dos seus danos. Então, se você não reconhece os erros que você mesmo cometeu, né? O prudente varão há de ser mudo. Então, o prudente varão é a pessoa, né? Varão seria homem, mas eles referem ali ao mundo de homens, mas é a pessoa prudente será o que? Muda. Por quê? Ela vai mais escutar e perceber a realidade, observar, do que ficar falando sem parar, né? Que é melhor neste mundo, um mar de enganos, ser louco com os demais que ser sisudo. Então, ou seja, o prudente vai ser mudo, não vai falar nada. Porque é melhor nesse mar de enganos, que é o mundo, ser louco junto com os demais, do que ser sério. Porque quem é sério vai ser calado, né? E não vai ter o que falar, não vai ter com quem conversar também. Então é isso, essa crítica um pouco mais profunda que ele faz, né? É um poema de cunho moral, como eu falei, que ele reflete a dificuldade de uma pessoa séria adaptar-se à loucura em que andava o mundo lá no século XVII, né? Hoje está pior, consideravelmente pior. Estão gostando dos poemas? Até agora sim. Então, defende o poeta por seguro, necessário e reto seu primeiro intento de satirizar os vícios. Esse poema aqui é antológico, tá? Em que ele vai satirizar os vícios. Então, aqui é novamente um poema moralista, só que ele se coloca muito ali, de novo, como esse cara, né, que maldisse os vícios da sociedade e que sofreu por isso, né? Eu sou aquele que, passados anos, cantei na minha lira maldizente, ou seja, lira maldizente no verso, né, maldizente dele. Torpezas do Brasil, vícios e enganos. E bem que os decantei bastantemente, canto segunda vez na mesma lira. Por que usa tanto essa palavra lira, né, pessoal? Lírico e tal. Porque antigamente os poemas, né, amorosos, eles eram acompanhados de uma música que era tocada numa lira. Aí lira virou sinônimos assim de poesia mesmo, né? Ou de inspiração poética, ou de extra poética e tudo mais. Tanto segunda vez na mesma lira, ou seja, na mesma pegada, o mesmo assunto em espectro diferente. Então, o mesmo assunto sobre um ângulo diferente. Já sinto que me inflama, o que me inspira, Thalia, que é uma musa da comédia. Né? As musas gregas lá, Thalia é uma musa das comédias, que eram encenadas e tudo. Que anjo é da minha guarda, desde que Apolo mandou que me assistira. Desde que é a mesma coisa que desde que, tá? É uma forma antiga, arcaica de falou. Então, arda baiona e todo mundo arda, que a quem de profissão falta verdade, nunca dominga das verdades tarda. Nenhum tempo executa a cristandade ao pobre pergureiro do Parnaso por falar em sua liberdade.
excetua a cristandade, né? A narração é de igualar ao caso. E se talvez ao caso não iguala, não tem por poeta o que é Pegaso, ou seja, que é Pégaso, né? Que é uma criatura voadora. Aquela Bailona é uma cidade natural da Galiza, uma cidade da Galiza que também é um sinônimo de substantivo comum que significa urtiga. Então, arda urtiga, né? Então, ele está falando ali, né? Está colocando os argumentos sobre o que ele vai falar. Do que pode servir calar quem cala, nunca se há de falar o que se sente. Então, de que pode servir calar quem cala? Né? Então, quem cala é ele cala os outros com a sátira dele. E por que querem calá-lo? Né? Nunca se há de falar o que se sente. O que se sente aqui não é aquela coisa arrebatada, o que se sente, mas o que se vê e se analisa da realidade. Sempre se há de sentir o que se fala. Né? Falar o que se sente, então, seria algo que vai para a sua razão, na verdade. Você vai sentir, mas você vai racionalizar. Sentir o que se fala é falar da boca para fora. Né? É falar sem racionalizar o que se fala. Está falando das pessoas, né, do costume de não se pensar, do costume de não se usar a razão. Qual homem pode haver tão paciente que, vendo o triste estado da Bahia, não chore, não suspire e não lamente? Né? Então, agora ele coloca esse questionamento, né? Quem pode vendo o estado da Bahia, ele regionalizou de novo, né? Não suspire, não lamente, né? Não chore vendo isso. Isto faz a discreta fantasia. A discreta fantasia, o que é? É a inteligência dos discretos. Discreto era sinônimo de pessoa inteligente, né, e que sabia como usar a inteligência. Né? Então, discorre em outro desconcerto, condena o roubo e increpa a hipocrisia. Né? Então, é isso aí. O discreto é aquele poeta que tem um domínio bom da língua, é aquele sujeito poeta, o prosador, moralista, ou como era o Antônio Vieira, também pregador, que olha a realidade, entende o que está acontecendo e vai lá e condena o roubo, né? Revela a hipocrisia, discorre sobre tudo. Isso faz quem tem essa discreta fantasia, ou seja, quem tem essa inteligência apurada. O nécio, o ignorante, o inexperto, então nécio, ignorante, inexperto, é sinônimo do idiota, né? Que não elege o bom nem meu mal reprova, nem mal reprova. Que não elege o bom nem mal reprova, por tudo passa deslumbrado e incerto. Ou seja, o ignorante, o idiota, né, que não escolhe o bem e nem reprova o mal, né, que não sabe discernir das coisas, por tudo ele passa deslumbrado, ele não tem, né, noção de nada. Ele ele não é um discreto, ele é um nécio. E quando vê talvez na doce trova louvado bem e o mal vituperado, a tudo faz focinho e nada prova. O que é fazer focinho? É franzir o focinho assim. Tipo, então, quando ele ouve, né, um sermão do Antônio Vieira, ou ouve uma sátira do Gregório de Matos, como ele não sabe distinguir o bem do mal, porque ele é ignorante, então a tudo ele faz focinho, né, a tudo ele reprova. Né? Então, o mal vituperado, ou seja, o mal condenado e o bem louvado, ele não sabe diferenciar um meio do outro. Então, ele está falando aqui provavelmente dos críticos dele, né, das pessoas que ficavam criticando ele. Diz logo, prudentaço e repousado, então, arrogantemente, né? Fulano é um satírico, é um louco, de língua má, de coração danado. Então, vai lá aquele cara nécio, aquele cara burro, né? Que não entende da realidade, que não sabe, né, usar a sua razão, e fica apontando para o cara que faz sátira, condenando ele. Né? Quando ele está ali, por exemplo, vituperando mal, louvando bem. Nécio, se disso entendes nada ou pouco, como mofas com riso e algazarras, musas que estimo ter quando desenvolve. Então, como você ousa, né, a tirar mofas tirar sal, né, zoeira. Como você ousa zoar as minhas musas, né, a musa da sátira, né, se você não entende nada do que você está falando? Se souberas falar, também falaras.
também satirizaras, se souberas, e se foras poetas, poetizaras. Então ele falou assim, ele usou alguns neologismos aí, né? Se você se você soubesse falar, você falaria. Se você soubesse fazer sátira, você faria sátira. E se você fosse poeta, você faria poesia, mas você não é, você é um tosco. Está ali atacando essas pessoas que criticavam ele. A ignorância dos homens destas eras, sisudos faz ser outros prudentes, que a mudez canoniza bestas feras. Então, sisudos e prudentes são os caras que estão do lado ali, vamos dizer, da discreta fantasia, né? Sérios e prudentes. Né? E a mudez canoniza bestas feras, ou seja, o silêncio sobre a realidade vai canonizar os idiotas, né? Ou seja, vai, vamos dizer assim, elevar idiotas, né? Que é o que a gente vê acontecendo todo dia. Basta você assistir uma sessão aí do Senado que você vai saber do que eu estou falando. Bom, vamos lá. Há bons, por não poder ser insolentes. Outros há comedidos e medrosos. Não mordem, outros não, por não ter dentes. Então, existem os bons, né, por não poder ser insolentes, e há outros comedidos de medrosos, ou seja, tem gente que é inteligente, mas não destila sua inteligência porque tem medo, né? Então não tem dentes para morder. Então eles têm inteligência, mas não sabem como usá-la, né? Ou tem medo de usá-la. Quantos há que os telhados têm vidrosos, ou seja, telhado de vidro, né? Aquele negócio lá que não tem teto de vidro que atira a primeira pedra, e deixam de atirar sua pedrada da mesma telha, da sua mesma telha receosos. Então ele está falando assim. Então tem muitos que sabem que tem coisa errada acontecendo, mas ficam quietinhos, por quê? Porque eles também fazem coisa errada e ficam lá, né? Receosos de que a sua telha seja quebrada também, porque o teto dele também é de vidro. Uma natureza só nos foi, uma só natureza nos foi dada. Deus não criou os naturais diversos. Um Adão formou e esse de nada. Ou seja, de apenas uma natureza o ser humano é feito. Ele não é feito de várias naturezas, é uma natureza só, né? Da que Deus formou. Qual é? Somos todos ruins, todos perversos, né? Aí ele já está dialogando um pouco com aquela ideia bíblica, né, de que o mal faz parte do homem, que ele tem que lutar contra esse mal, né, que remonta até o pecado original. Então, todos somos ruins perversos. Só nos distingue o vício e a virtude. Então, o que vai distinguir a natureza humana? A opção pelo vício, pelo pecado ou pela virtude, né, que seria a santidade. Então, o vício nós vamos ter, só que a gente pode combatê-lo, a gente pode, né, tomá-lo e tudo, e optar por seguir a virtude, que de uns são comensais, outros adversos. Então, alguns são comensais do vício, né, e adversos da virtude, outros são comensais da virtude, adversos do vício. Então, aquela coisa do livre-arbítrio de que nós somos dotados também e podemos seguir um caminho ou outro, certo? Quem maior a tiver do que eu ter pude, esse só me censure, né? Esse me note, calem-se os mais, chiton, e haja saúde. Então, quem tiver mais virtude do que eu pude ter, apenas esse me censure, apenas esse me aponte para mim. Os outros mais se calem, chiton é sinônimo de calha a boca, né? E haja saúde é uma despedida, né? Então, assim, tenham saúde. Né? Então, essa aí é uma sátira, uma sátira moralista, né? E antológica do Gregório de Matos. Né? Gostaram desse aqui? Deixa eu ver aqui. Gostaram? Ah, Tainá. Bem-vindo, Tainá e Daniele, legal. Curtiram esse aqui, Boa pessoal? tarde. Sim, esse aí eu achei muito bacana. Então vamos para um outro, que é Desaires da Formosura. Esse aqui, pessoal, ele é feito à imitação de Gôngora, tá? Quem lançou esses lugares comuns de rubi, pérolas, cristal, prata? Lembra que eu falei quando eu estava dando aula sobre o Gôngora? Tem aqueles lugares comuns que ele usa pedrarias e metais preciosos para descrever as partes da mulher. Então, o rubi, que é a boca, né, a concha de pérola são os dentes, o animado cristal seria
seria o animado cristal, viva escarlata. Ah, seriam as faces, né? Viva escarlata, então, tipo, carmesim das faces, né? Duas safiras, que é o olho, né? Azul, sobre lisa prata, que é o rosto branco também. E daí, ouro encrespado sobre a fina prata. Então, de novo, né? Sobre prata fina. Então, o ouro encrespado é o cabelo loiro. Então, toda aquela descrição do ideal de beleza que se tinha lá na Europa, né, desse tempo, e ele importou isso. Então ele começou isso aqui fazendo uma imitação do Gôngora, mas para fazer uma sátira. Então ele começa no alto estilo: rubi, concha de pérolas peregrina, animado cristal, viva escarlata, duas safiras sobre lisa prata, ouro encrespado sobre prata fina. Então rubi é o lábio vermelho, a concha de pérolas, que são pérolas, são os dentes brancos, o animado cristal é o rosto dela, né? Viva escarlata são as bochechas rosadas, duas safiras sobre lisa prata, são os olhos azuis no rosto, né, branco. Ouro encrespado sobre fina prata, como eu falei, cabelo loiro, né, escorrendo ali por ela. Aí ele vai para o estilo médio. Ele vai ali já para o diminutivo, que vai ser o estilo médio, mais popular. Este rostinho é de Caterina. E porque docemente obriga e mata, não livra o ser divino e ser ingrata, e raio a raio os corações fulmina. Então, aqui ele transita entre o médio e o alto estilo. Então, ele fala que esse rosto é da Caterina, né, que ela docemente obriga e mata. Por quê? Porque ela te conquista e te mata com a beleza dela, né, que você fica arrebatado de amor por ela, e por isso mesmo ela é divina e ingrata, ou seja, ela é demoníaca também, porque ela mata os homens de amor, né? Então, fulmina os corações com os raios, né, que ela expande. Agora vai para o médio estilo. Viu Fábio uma tarde transportado, bebendo admirações e galhardias, a quem já tanto amor levantou aras. Então, um dia um certo personagem, pastor chamado Fábio, né, que ele está glosando, também imitando a poesia pastoril, viu esta bela, né, jovem chamada Caterina, para quem ele tanto já compôs poemas e declarações de amor. Disse igualmente amante e magoado. Então, a um só tempo, ele estava apaixonado e triste. Ai, muchacha gentil, agora vem um baixo estilo. Que tal serias se tendo tão formosa não cagaras? Então, provavelmente ele viu uma cena não muito aprazível, né? A dona Caterina devia estar agachada fazendo número 2, cocô, e daí ele viu esta cena, então tem essa quebra aí, né? E daí ele falou assim, que tal você seria tão maravilhosa se sendo tão famosa não cagasse. Então aí tem o humor, né, que o Gregório leva para a poesia. O Silêncio Arqueiro, parodia, que parodia a moda gongórica, indo do alto estilo na primeira estrofe, passando pelo médio e terminando no baixo estilo no verso final, né? Então é isso. Essa é uma sátira feita com um próprio modo de composição barroco importado do Góngora, lá da Espanha. Só um instantinho, pessoal. Desculpa, pessoal, fim de tarde, meus cachorros ficam doidos. Aí tem que fechar, não adianta. Devia ter fechado. A minha é de madrugada. Oi? Diga, Samuel. A minha é de madrugada, eu não consigo dormir. Aqui às vezes também. É que eu tenho sono pesado, mas minha esposa acorda de madrugada por causa deles também. Por causa do gato que quer comer de madrugada, ele já sabe também. Admirável expressão que faz o poeta do seu atencioso silêncio. Agora, pessoal, a gente sai do satírico e vai mais para o filosófico, né? Que o barroco seguiu muito a linha satírica, né, amorosa, que é a mais chatinha, filosófica, né, moralista barra filosófica, opa, e religiosa também. Né? Então agora a gente vai para a filosófica.
Então ele vai fazer, a gente leu vários poemas filosóficos, principalmente com aqueles portugueses lá do Postilhão de Apolo, né, da Fênix Renascida. Ele vai falar sobre a importância do silêncio, largo em sentir e respirar sucinto, né? Então, grande no sentir e respirar, né? Mais sucinto é no sentido de mais menor, né? Peno e não peno e calo tão fino e tão atento que fazendo disfarce do tormento mostro o que eu não padeço e sei que o sinto. Ou seja, ele está falando do silêncio, né? O mal que for encubro a mesma coisa coberta. O que desminto dentro do coração é que o sustento. Com que para penar é sentimento, para não entender é labirinto. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que no silêncio ele pode enxergar o próprio mal que está no coração, porque é na hora do silêncio que você faz o seu exame de consciência, você olha para a sua alma, você olha para si mesmo, né? Então, para não se entender é labirinto. Então, é um labirinto que tem dentro de você e que você precisa desse momento do silêncio, né, que ele fala lá na indicação do título, que ele é tão importante para isso, né, para o seu exame de consciência, para o seu exame sobre si próprio, né? Ninguém sufoca a voz nos seus retiros. Seus retiros é no seu interior. Então ninguém sufoca essas vozes. Então no seu silêncio, muita coisa vai gritar para você de dentro para fora. Da tempestade é o estrondo efeito, né? Lá tem ecos da terra e mar suspiros. Então, lá tem muita barulheira, né? Ecos da terra, suspiros do mar. Mas ó do meu segredo autoconceito, pois não me chegam vir a boca os tiros dos combates que vão dentro do peito. Então, novamente, no silêncio, né, da boca, você escuta tudo que está no seu interior, né? Então, é muita... Isso tem... A gente leu um poema, inclusive, foi um dos últimos poemas que a gente leu sobre da lírica portuguesa, lá, daqueles poetas portugueses, falavam sobre, no silêncio da noite, ele escutar estrondo de tempestade. Por quê? Porque ele olha para si próprio, ele olha para o seu interior, e daí ele vê tudo que está lá dentro, né? Que são os sentimentos, que são os pensamentos, que são tudo que ele vai examinando sobre si próprio. Gostaram desse aqui, que inicia a lírica filosófica dele? Bem legal, né? Sim, a reflexão do que a gente vê quando se pensa muito sobre nós mesmos é bem interessante. Chora o poeta, esperanças perdidas. Então, adeus vão pensamento, adeus cuidado. Esse adeus é a mesma coisa que adeus, tá? Adeus é vamos dizer, uma redução da expressão adeus. Adeus vão pensamento, adeus cuidado, que te chamo da casa despedido, porque sendo de uns olhos bem nascido, foste com desapego mais criado, né? Então ele se despede dos cuidados, que são, na verdade, os pensamentos cuidados, se despede da razão, ele se despede dela, porque ele foi nascido de bons olhos, mas foi, assim, mal criado, vamos dizer assim, né? Num desapego. Nascesse de um acaso não pensado. Então, este pensamento nasceu de um acaso não pensado. Então, é isso que aconteceu aqui. Opa, eu me descuidei, né? Não usei minha razão. E cresceu-te um olhar pouco advertido. Então ele deixou de usar a razão, então ele está meio que perdido. Criou-te o esperar de um entendido e as mãos morreste de um desesperado, né? Então aqui ele já está, novamente, ele está discutindo com si próprio sobre seus pensamentos, né? No momento em que ele se separou da razão, ele se perdeu. E daí ele vai se comparar a Ícaro. Vocês sabem a história de Ícaro, né? Aquele mito romano do rapaz que, né, o filho de Dédalo, que criou asas para subir até o sol, e daí ele subiu até o sol, chegou bem perto do sol, as asas eram feitas com penas, né, de aves e cera. Aí a cera derreteu e ele caiu e morreu. Então Ícaro fostes que atrevidamente te remontastes à esfera da luz pura. A esfera da luz pura é metáfora para o sol, né? E de onde te arroiou o voo ardente. Então, de onde te lançou para baixo um voo ardente.
de onde arroou o teu voo ardente, ou seja, de onde você lançou seu voo ardente. Fiar no sol é irracional loucura, porque nesse brandão de céus luzente falta razão, se sobra formosura. De que ele está falando aqui? Né? Soneto de cunho mais filosófico, reflete sobre a importância de se temperar, harmonizar e ordenar os pensamentos. Aqui, falta e sobra, né, que é uma antítese. Só que é interessante o seguinte, quando ele fala falta razão, se sobra formosura, entende-se aqui também que ele se perdeu nesses pensamentos, ele se perdeu na sua razão, porque ele se apaixonou. E por que a gente sabe de que ele se apaixonou? Ele está falando de uma mulher. Porque ele fala que sobra formosura. Então, se sobra formosura, esse olhar inadvertido, esse pensamento que se desviou, é porque ele olhou de maneira para uma mulher e não soube, né? Agora a gente retoma um pouquinho lá do pensamento platônico, neoplatônico do Camões, né? Não soube temperar, não soube harmonizar o seu sentimento em relação a ela e se perdeu nessa paixão. É mais ou menos isso. Né? Então, um soneto um pouco mais... Agora, tentando viver na soledade, ou seja, na solidão, se lhe representam as glórias de quem não viu nem tratou a corte. Aqui já vai ser um... deixa eu ver qual que é esse. Tá. Vai ser um lugar comum que vem lá da literatura antiga, que é sobre o desprezo pela, vamos dizer, pela vida nos grandes ambientes e o apreço pela vida retirada no campo, tá? Que vai ter a ver lá com o que eu vou repetir muito depois no arcadismo, um século depois, que é o locus amenus e o fugere urbem. Então, ditoso tu, que na palhoça agreste, viveste moço e velho respiraste. Ou seja, bem-aventurado, né, sortudo você que nesta palhoça agreste, quer dizer, nessa cabana rústica, né, no meio do mato, no interior, viveste moço e velho respiraste. Ou seja, que você passou a sua vida toda lá. E aqui tem notícias, né, moço e velho. Terço foi que moço te criaste, essa será para o morto que para o morto ergueste. Então, você passou sua que bem-aventurado você, né? Sortudo você que passou sua vida toda lá, né? E de berço se criou nesse lugar e vai morrer nesse lugar. Ai do que ignoravas, aprendeste. Aí do que ignoravas, aprendeste. Aí do que aprendeste, me ensinaste. Que os desprezos do mundo que alcançaste, armas são que a vida defendeste, com que a vida defendeste. Então, aí o que você ignorava, você aprendeu. Né? Você aprendeu sobre a vida vivendo no mundo real ali mesmo, né? Sem as ilusões das cortes, sem as ilusões né, da vida das grandes cidades, vamos dizer assim. E do que você aprendeu, você me ensinou. Então, esse seu lírico só coloca assim: você é homem dos rincões, você é o sábio dos rincões, é o sábio do interior, é o sábio do meio rural que me ensinou o que você aprendeu, ou seja, viver no mundo real, né? Viver afastado das frivolidades e vaidades do mundo, né? Onde está a corte, ou seja, nas grandes cidades, nos grandes centros. Né? Então você soube defender a sua vida com essas armas. Essas armas são o quê? São o aprendizado de vida. Ditoso tu, que longe dos enganos a que a corte tributa rendimentos, tua vida dilatas e deleitas. Aqui ele fez um dilatas e deleitas, é uma aliteração, né, que é a repetição dos sons consonantais. Então, sortudo é você que ficou longe dos enganos, dos grandes centros e tudo, né, da corte, e ficou lá na sua vida deleitosa, na sua vida boa. Nos palácios reais se encurtam anos. O que quer dizer se encurtam anos? A vida é mais, a vida é menor, né? A vida é mais curta. Por quê? Porque é uma vida de atribulações, de um monte de coisa, tudo, e você tem menos saúde. Porém, tu, sincopando os aposentos, mais te dilatas, quanto mais te estreitas. E aqui tem um paradoxo. Então você vive mais, a sua vida é mais longeva, tem uma qualidade melhor e tudo, porque você vive junto à natureza, né, no mundo real. E daí quando ele fala mais te dilatas, quanto mais te estreitas, porque naquele seu pequeno espaço, naquele seu pequeno mundinho, que é o seu retiro na natureza, ali a sua vida
tem mais sentido, né? E ela vamos dizer assim, maior, tanto no sentido metafórico quanto real. Só que quando ele fala que você mais se dilata, quando mais se estreita, isso aqui é um paradoxo enquanto figura de linguagem. Né? Aí a gente entra na questão do conceptismo, não, do cultismo barroco, né? Então, soneto de cunho moral reflete a contraposição da vida luxuosa e enganosa da corte e a vida autêntica daqueles que vivem no mundo real, na simplicidade, onde aprendem com a vida. Tá certo? Gostaram desse último, pessoal? Esse aí eu gosto bastante dele. Também. Há certo sujeito de suposição que, tendo se retirado da corte, vivia na soledade de uma quinta, mandou ao poeta a seguinte décima. Então, de novo, né, uma décima, um poeminha curtinho de 10 versos, da mesmo teor do anterior. Goze a corte o ambicioso de aplausos e vaidades, que eu cá nessas soledades gozo de melhor descanso gozo. Aqui vivo cuidadoso de descuidos e a este estado julgo bem-aventurado que o melhor estado cuido é aquele que descuidado, que o descuido venha a ser todo cuidado. Então, ele fez aqui no finalzinho, ele faz um jogo de palavras cultista aqui, né? Que ele fala aqui, ó, vaidade, soledade, gozo, aqui vivo cuidadoso, bem-aventurado. Ele faz cuidadoso, cuido, ele usa verbos e adjetivos aqui, né? E substantivos. Descuido, cuidado. Então, ou seja, o melhor lugar é o descuido da simplicidade da vida, vamos dizer, retirada, longe das grandes tribulações, né, do luxo, das vaidades. Né? Só que ele faz isso com um joguinho de palavras. Certo? Vamos lá. Sobre a inconstância dos bens do mundo. Quantos poemas a gente já leu que fala sobre a inconstância dos bens do mundo? Vários e vários. A gente leu muitos daqueles da lírica portuguesa. E esse aqui é bem legal. Esse aqui é antológico dos antológicos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Então, ele fala, no sol nasce e não dura mais que um dia. Depois da luz, noite escura. Né? A formosura do dia morre numa sombra da noite. Em contínuos o quê? Tristezas e alegria. Ele está falando o quê? Está fazendo uma metáfora sobre a própria vida. Né? A vida não é só alegria, não é só tristeza, ela vai se alternando, tristezas e alegrias. Só que ele coloca uma carga mais dramática, né? Mais, oh meu Deus, né? O mundo é imperfeito, né? Isso é uma tendência, né, da literatura do período clássico. Isso vem desde o Camões. Camões fazia muito isso, né? E aqui o cultismo ele trabalha com antíteses, né? Luz, noite escura, tristeza, alegria. Aí ele vai fazer o questionamento. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Uma beleza assim se transfigura, com o gosto da pena assim se fia. Então, por que o sol, se ele é tão bonito, né? Por que ele nasce se ele se põe? Por que a luz não dura se ela é tão formosa? Como é que a beleza se transfigura dessa maneira que ela não vai ser eterna? Né? Como é que o gosto da pena assim se fia? Então, algumas coisas podem ser desse jeito. É um homem conformado com a realidade do mundo. Né? Isso é bem espírito do barroco. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância. Então ele está falando aqui, ele está confirmando o que ele falou ali. No sol e na luz não tem firmeza, porque uma hora eles morrem e vira noite. Na formosura não se dê constância, porque as pessoas envelhecem, morrem e tudo mais. Então a formosura não é eterna. E na alegria sinta-se a tristeza. Ou seja, você não vai ser alegre o tempo inteiro para sempre. Você vai passar por tristeza também. Por isso que ele fala, na alegria sinta-se a tristeza. A gente pode até traduzir por pressinta-se a tristeza. Né? E aqui vai ter um paradoxo, né? Você sentir tristeza dentro da alegria. Você vai pegar dois opostos e vai colocar no mesmo, ocupando o mesmo espaço. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Gente, isso aqui é praticamente uma repaginada
à luz do século XVII, da poesia que o Camões fazia lá no século XVI, porque ele falava muito sobre isso, né? A firmeza na inconstância. O soneto de cunho filosófico, que ele trabalha juntos com o cultismo e o conceptismo. O conceptismo ele fica fazendo essa argumentação toda. Ele repete o tema da inconstância do mundo, da sua instabilidade, lugar comum do período clássico. Como eu falei, está desde o Camões. Então você só vai sentir a firmeza no mundo na sua própria inconstância. Aí é o que o Camões falava. Como é que Camões falava? Não se muda mais como soía. Ele fala, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. Mas ele fala assim, ele conclui mais ou menos naquele soneto que a única coisa perene no mundo é a própria essência da mudança. Tá? Só que ele fala só que não se muda mais como se mudava antigamente. É um soneto famosíssimo do Camões, né? Tá? Então, esse lugar comum de olhar para o mundo e ver que a única coisa realmente fixa nele é sua própria sua própria inconstância. Defendendo o bem perdido. Ele vai fazer muito sobre isso, sobre o bem que se perde, né? O bem que não chegou a ser possuído, perdido causa tanto sentimento que, faltando-lhe a causa do tormento, ser maior tormento padecido. Então, assim, algo que você não teve, um bem que você não teve, né, ele causa tanto sofrimento como um bem que você tem e perde. Né? Então ele está refletindo sobre isso. É melhor ter e perder do que nunca ter tido. Né? Sentir o bem logrado já perdido, mágoa será do próprio entendimento. Porém, o bem que perde no pensamento não deixa outro bem restituído. Ou seja, ele está falando, um bem que você nunca teve é pior do que um bem que você teve e perdeu. Se o logro satisfaz a mesma vida e depois de logrado fica engano a falta que o bem faz em qualquer sorte. Então ele fala assim, o logro, né? Satisfaz a mesma vida, se a conquista satisfaz a mesma vida e depois de logrado fica engano, ou seja, depois de conquistado você perde, a falta que faz bem em qualquer sorte. Né? Então isso vai fazer falta. Infalível será ser homicida, o bem sem ser mal motiva o dano. O mal sem ser um bem apressa a morte. Então ele questiona se é mais significativo o bem quando se tem o mesmo ou o bem antes de ser possuído. Na primeira estrofe ele fala do sentimento causado pela perda de algo que nunca foi possuído. Ele cresce quando ele se questiona por causa dessa perda. Na estrofe seguinte ele pondera o sofrimento causado pela perda. Aí nos tercetos, nas duas últimas estrofes, ele reflete que perder algo antes de ser possuído causa-lhe o quê? Maior angústia. Então ele conclui que perder antes de ter é uma angústia maior. Ele nega essa conclusão pelo jogo de ideias. Né? Ele chega a essa conclusão, pelo jogo de ideias, construindo um raciocínio lógico. Então aqui a gente vai ter o conceptismo, a gente vai ter cultismo onde? Quando ele fica falando bem, mal, vida, morte, tudo. Né? Aí vai ser a questão da antítese. Gostaram desse aí? Esse aí é mais complicadinho, mas ele é bem interessante quando a gente vai... o mesmo assunto, ele vai falar do mesmo assunto. Quem perde o bem que teve possuído, a morte não dilate ao sentimento, que esta dor, esta mágoa, este tormento, não pode ser tormento parecido. Ele vai falar a mesma coisa que ele falou lá em cima. Quem perde o bem logrado tem perdido o discurso, a razão e o entendimento. Porque caber não pode em pensamento a esperança de ser restituído. Ou seja, não pode caber no seu pensamento, na sua ideia, a esperança de ter restituído algo que você nunca teve. Então, está falando a mesma coisa que ele falou antes. Quando fosse esperança além da tua vida, até faltas do bem seria engano. Presumir melhor desta sorte. Porque onde falta o bem é homicida a memória. Então, é homicida. A memória mata, né, o seu pensamento é assassino, vamos dizer assim, onde falta algo que você nunca teve, né, que atalha o próprio dano, o refúgio que prisa a mesma sorte. Então, como no anterior, ele tematiza a perda do bem, possivelmente um amor, né, pode ser um amor que se perdeu. Ele reforça a ideia de que
quem o perde não consegue reavê-lo. A memória diminuiria o problema, uma vez que resgataria o bem em pensamento. Ou seja, se você nunca teve esse bem, você não vai ter nem a memória para te auxiliar a, pelo menos, né, tê-lo em pensamento. Acho que são 3 poemas aqui. Aí eu faço pergunta para vocês depois que eu terminar a leitura dos 3. Por que não conhecia o que lograva? Então, você não conhecia o que conquistava? Deixei como ignorante o bem que tinha. Vim sem considerar onde vinha. Deixei sem atender o que deixava. Então, ele não conhecia o que ele tinha, né? Ele não dava valor para o que ele tinha, então ele deixou isso para lá. Então, ele veio sem considerar para onde ele estava indo e deixou de atender o que ele deixou de considerar o que ele estava deixando para trás. Suspiro agora em vão o que gozava. Então, ele está com saudade do que ele tinha, só que ele deixou por vontade própria. Quando não me aproveitei a pena minha, que quem errou sem ver o que convinha, ou entendia pouco ou pouco amava. Agora ele está falando, esse bem de que ele está falando é o amor. Então, vamos dizer assim, é um amor que ele largou para trás porque ele não valorizava esse amor. Ele não sabia o quanto ele mesmo amava essa pessoa. Né? E agora ele se arrepende, né? Só que foi o erro dele. Padeça agora e morra suspirando o mal que passe o bem que possuía. Porque no mal presente o bem passado pague no mal presente o bem passado. Ou seja, agora eu que padeça e morra suspirando o mal que eu passo e o bem que eu possuía. Né? Ou seja, eu que me ferre nessa aí, porque eu fui descuidado, desatento, né? E deixei a pessoa amada, né? Sem me importar com isso. Então, que eu pague nesse mal presente o bem passado que eu deixei para trás. Que quem podia e não quis viver gozando, confesse que esta pena merecia. Ou seja, quem podia e não quis viver com este amor, né, que não quis viver com este bem, que é uma pessoa, confesse então a pena que você merece. E morra quando menos confessado. Ou seja, aqui ele faz aquela... Ele é bem duro, assim. O lírico lamenta pelo bem que teve, perdeu, porque não soube reconhecê-lo. Né? Então agora ele está dizendo assim, eu que me ferre mesmo, né? Porque fui idiota. Basicamente é o que ele está falando. Gostaram desses aí, pessoal? Estão gostando desses aí? Sim? O Daniel sumiu. Eu vou pôr o nome dele aí. Vamos lá. Muito silêncio, silêncio, silêncio. Argumento poeta, filosofando enganos, razões de fino com perseverar a todo o rigor do seu desprezo. Deixa eu ver. É a mesma, aí ele vai continuar na mesma toada do anterior. Já desprezei. Hoje sou desprezado. Então, é aquela coisa, quem muito despreza, um dia será desprezado. Então, já desprezei, eu sou desprezado. Despojo sou de quem triunfo hei sido. Então, eu sou sobras de um triunfo que eu já fui. Né? E agora, nos desdéns de aborrecido, desconto as utonias de adorado. Então, agora, né, eu desdenho porque eu tenho inveja, né, do meu passado, na verdade. Então, eu muito desdenhei no passado e agora eu tenho inveja, né, tenho despeito, vamos dizer assim. O amor me incita a um perpétuo agrado. O decoro me obriga a justo ouvido. Ouvido é esquecimento. Né? Então, o amor vai me incitar a um eterno sentimento amoroso, vamos dizer assim. O decoro, né, vamos dizer assim, as conveniências me obrigam a um justo esquecimento. Por quê? Esse decoro, na verdade, assim, é o bom senso. Né? Então, o amor me faz com que eu queira me arrastar, com que eu fique, né, para sempre, eu vá pedir perdão para ela e tudo. Mas o decoro, né, vamos dizer assim, o meu decoro vai me obrigar a quê? A esquecer. E não sei, no que empreendo e no que lido, se triunfa o respeito e se o cuidado. Então ele não sabe se ele
cuidado vai ser o amor, o sentimento amoroso. O respeito vai ser o decoro. Então ele não sabe se ele se rende a esse comedimento da sua postura ou se ele se derrama amorosamente para o bem que ele perdeu, para a pessoa que ele desprezou. Porém, vença o mais forte sentimento, percobrir o maior autoridade, que é menos menos ludíbrio que o tormento. Quem quer, só do querer faça vaidade. Que quem logra em amor e entendimento não tem outro capricho que a vontade. Então, ver se eu tenho. Tá, outro é reflexivo. Ele fala sobre as contradições entre inclinações sentimentais, amorosas, e os enganos em que se corre devido às inclinações pessoais de amor próprio. Então, esse decoro é o amor próprio. Então, o amor próprio dele está dizendo para ele seguir em frente e parar com essa choradeira. Mas o sentimento amoroso, o sentimentalismo, está dizendo que é para ele ficar lá na choradeira. Ele pondera que os ganos de desprezar é ser desprezado e conclui que o amor é de fato um terreno enganoso, permeado pela vontade, e se opõe à razão, e pelo orgulho pessoal, né, pelas vaidades individuais. Então, como é que ele vai ser a visão dele sobre o amor aqui? Acho que a gente já está entrando na linha amorosa. Que é vamos dizer, amorosa filosófica, né? Filosófico-amorosa. O amor é um terreno onde não impera a razão, impera só, né, a falta dela, só que também tem o orgulho pessoal. Então, junta a falta da razão com o seu orgulho pessoal, com a sua vaidade pessoal, na questão do conflito amoroso, né, de uma relação, e daí nada pode dar certo no amor. Seria mais ou menos essa a conclusão ali do poema. E vamos lá. Descreve um horroroso dia de trovões. Então agora são aqueles poemas que ele vai criar, que são mais plásticos, né? Plásticos porque ele vai fazer descrições de uma cena. Então vai ter ele vai trabalhar tanto ideias, agora vai trabalhar imagens. Na confusão do mais horrendo dia, painel da noite em tempestade brava, de fogo e ar e o ser se embaraçava, da terra e água o ser se confundia. Então essa pessoa, né, testemunhando uma tormenta, uma tempestade, né, de fogo e ar, então raios, trovões, chuva, bramava o mar, o vento embravecia, então aquele mar revolto, o vento, aquela ventania, em noite o dia enfim se equivocava. Então estava durante o dia, baixou aquela tempestade, e a noite, e o dia virou noite, né, durante o próprio dia. Aqui tem notícias, noite e dia. Por quê? É quando escurece tanto que parece que ficou de noite. Né? A gente andou vendo muito isso aqui, porque caiu muita tempestade essas últimas 2 semanas. E com estrondo horrível se assombrava a terra e se abalava e estremecia. Aqui nós temos polissímmetro, que é a repetição das conjunções aqui. Né? Desde os altos côncavos rochedos, desde o centro aos mais altos obeliscos, que são rochas gigantes, né, altas, houve temor nas nuvens e penedos. Né? Então, houve temor nas nuvens e nos penedos, que também são rochedos. Pois dava o céu ameaçados riscos, com assombros, com pasmos e com medos, relâmpagos, trovões, raios, coriscos. Então, isso aqui é tudo, relâmpago, trovão, raio, corisco, tudo sinônimo, tá? Então ele vai ter uma força descritiva, como eu falei para vocês, ele é mais plástico, ele é mais visual. Né? Tanto que artes plásticas chamam plástica porque é visual. Né? Você vê a natureza elimina o homem, relegando a mera condição de espectador do fenômeno. Então o homem só fica ali olhando a natureza. É ela que é a protagonista dessa história. E essa passividade se atenua graças à capacidade descritiva que faz a tempestade. Então, né, um desdobramento sinonímico e sonoro. Então, esse soneto, como vocês viram, ele é muito sonoro, a sonoridade dele é muito forte, e ele tem muitos sinônimos, por isso que é sinonímico. Então, por exemplo, relâmpago, raio, trovão, corisco, são sinônimos um do outro. Então, ele vai racionalizar essa loucura, da natureza, justamente nas palavras, no jogo de palavras que ele vai fazer aqui. Esse é o dia do juízo. Daí depois. Eu vou ler mais um último, se dá tempo.
Aí depois, na semana que vem, a gente começa com a lírica amorosa e talvez religiosa, acho que termina. Já está na 43 de 66. Ao dia do juízo. Esse aqui é um soneto mais filosófico, voltado para o religioso também. O alegre do dia entristecido. Paradoxo. O silêncio da noite perturbado. O resplendor do sol todo eclipsado e o luzente da lua desmentido. Então, escuridão total. Né? Então, a alegria do dia entristecida. O silêncio da noite perturbado. Então, nada de luz do sol e nada de luz da lua. Né? Luzente da lua desmentida é isso, escuridão. Rompa todo criado em um gemido. Todo criado, toda criatura. Somos todos nós. Dia do juízo. Que é de ti mundo? Onde tens parado? Se tudo nesse instante está acabado, tanto importa não ser como haver sido. Então, se é o fim do mundo, tanto importa não ser como ter sido. É o fim. Soa trombeta de maior altura. Está falando do Apocalipse aqui, do dia do juízo. Aqui a vivos e mortos traz o aviso da desventura de uns, de outros ventura. Ou seja, né, o julgamento, um vai para o inferno, vai para o céu. Enfim. Acabe o mundo, porque é já preciso, erga-se o morto, deixa a sepultura, porque é chegado o dia do juízo. Então, é um soneto de fundo mais religioso, na verdade, né, tipo inclinação religiosa, em que são o dia do juízo final. E com essas palavras, com essa linguagem, todo o trabalhado que ele faz, né, como, por exemplo, esse paradoxo, né, ele vai trabalhar isso aí. Aí, pessoal, daqui para frente, os que vêm para frente são poemas amorosos. Esse aqui foi feito para a esposa dele, né, Maria dos Povos. Dona Ângela, tem uma senhora Dona Ângela que ele fez muitos poemas para ela também. Deixa eu ver o que mais que nós temos. Aqui é uma despedida dele, né, da esposa, quando ele embarcou para uma viagem. Aqui são os conselhos das mulheres antes de casar. Não, o conselho à mulher dele antes dele casar com ela. Versinhos bem engraçados, bem bonitinhos. E depois desse começam os religiosos, que são grande final, que são os melhores que ele escreveu. Né? Deixa eu só mostrar para vocês, eu espero que dê tempo de ver tudo isso. Né? Os do Gregório com certeza dá. Quer ver? Eu tenho mais um tanto de coisas aqui. Ó. Antes de partir para outros brasileiros e espanhóis, aí eu quero pular um pouco, eu quero ir para um outro lado, depois semana que vem, né? Semana que vem não, depois terminar o Gregório. Eu quero ir para a Inglaterra, para vocês lerem 5 poemas comigo, de um cara chamado Shakespeare, aquele do Romeu e Julieta, do Hamlet, do Otelo. Esse cara aqui, ele tem uns sonetos maravilhosos. Shakespeare era poeta barroco. Ele transitou ali entre a Renascença e o Barroco, mas ele era essencialmente barroco. Né? E os poemas dele sobre o tempo, sobre a vida, né, sobre a imortalidade da alma e da beleza, né, na herança que você passa para seus filhos, ele fala muito sobre isso, é muito legal. Tá? Então, quando eu terminar o Gregório, eu vou para o Shakespeare. Aí do Shakespeare, se der tempo, quero que dê, né? A gente pode ler, por exemplo, Manuel Botelho de Oliveira, que é outro poeta brasileiro. Deixa eu ver se tem foto dele aqui. Tem sim. Esse cara aqui. Né? Tem uns poemas interessantes, não era tão bom quanto o Gregório, né? Mas tinha alguns poemas relativamente legais. E depois, deixa eu ver, os acadêmicos. Os acadêmicos, isso aqui é a decadência do barroco, a decadência da poesia do século XVII, do século XVIII, aí foi ladeira abaixo. Os caras fundaram academias, e nessas academias eles ficavam um lendo poema para o outro, homenageando o outro, puxando o saco do outro, né? E não escreviam nada demais. Daí um ou outro poeminha você pegava legais ali. Né? Então, a Academia dos Renascidos, dos Esquecidos, dos Felizes, dos Seletos, a maior parte é tudo uma chatice. Né? Mas tem Sebastião da Rocha Pita, tem umas coisas interessantes. Né? José da Cunha Cardoso, enfim, depois a gente vê isso. E se der tempo também, eu quero que dê, a gente volta para a Espanha. Aqui, e daí a gente vê alguns poemas de uns poetas espanhóis, né,
que são Lope de Veiga, Caldeirão de la Barca. Deixa eu ver se tem mais alguém fora esses dois. Não, só Lope de Veiga e o Caldeirão de la Barca. 2, 3 poemas. Eu acho que vai dar tempo. Até, por exemplo, primeira semana de dezembro, é mais ou menos quando vai terminar o projeto, vai dar tempo sim. Pergunta, gostaram da aula de hoje? Gostaram dos poemas? Sim, alguns trechos até ficaram na minha mente. E eu estou muito ansioso para Shakespeare também, porque ele é um grande nome do barroco. Então, terminou o Gregório, a gente vai direto para o Shakespeare, porque vamos para os maiores primeiro e os menores depois, né? Hoje é dia 19 do 10. Beleza, depois eu ponho o nome da Daniela ali, que ela assistiu boa parte da aula. Beleza, pessoal? Então, gostaram também? Que bom, que bom. Beleza, Tainá, Cibele, Daniele. Daniele faz tempo. Deu certo? Então a gente se vê nas aulas aí, né? Quem tiver aula comigo ainda. E nos projetos, né? Amanhã o Marcelo, sexta-feira comigo, outro. Tá certo? Então, um grande abraço para vocês, pessoal. E até nesse projeto até semana que vem, né? Certinho? Beleza, pessoal. Beleza. Até mais. Tchau, professor.